Pernambuco Documenta tem a honra e prazer de entrevistar Igor Colares, editor de livros, pesquisador histórico e design gráfico. Igor Colares nos traz o resgate de um livro sobre uma viagem de um alemão a bordo do Graf Zeppelin para Pernambuco, no início da década de 30. Esse escritor faz um relato de sua viagem e, como ele ficou 3 ou 4 dias em Pernambuco, ele faz um relato do que era na visão de um alemão, que vem de um alemão pré-nazismo, e ele chega aqui em Pernambuco e se admira com algumas situações. Igor Colares, como você encontrou esse livro e como foi o trabalho e o processo para editar e publicar esse livro? Lembrando aos senhores que este livro que ele vai citar é a primeira edição em português, traduzida a partir da primeira edição alemã. Esse livro teve uma edição em alemão, em inglês, e este é a primeira edição em português. É uma preciosidade e gostaria que os senhores recebessem esse brinde que nós oferecemos de tomar conhecimento desse livro. Eu tive conhecimento do livro aqui no acervo de Jobson Figueiredo. A gente tem a versão dele original em alemão, de 1931, e uma versão em inglês também. Como eu não sei alemão, eu li a edição em inglês. E já é engraçado porque o título em inglês foi modificado. Eles chamam de A Viagem do Graf Zeppelin para a América do Sul e não para Pernambuco, porque provavelmente os americanos não veem Pernambuco um nome forte, um nome conhecido, e América do Sul sim. E aí então, eles já fizeram uma escolha editorial de fazer uma mudança no título do livro. Mas aí, como era o que eu podia ler, foi o que eu li. E aí eu me impressionei em ver o Recife da década de 30 descrito com tanto detalhe, porque o autor, Karl Breuer, ele faz ilustração, ele tira foto e ele descreve muito bem as pessoas, as coisas. E aí então, quando eu vi isso, a gente precisa ver isso em português. A gente precisa ler isso na nossa língua e a gente precisa espalhar isso. O que a gente fez então foi contratar um especialista em alemão para fazer a tradução do original para o português direto. E quando essa tradução chegou, eu reparei também muitas diferenças. Vi que os americanos eles fizeram algumas alterações em ordem, de parágrafo. Eles fizeram algumas modificações, que também eu entendo que, assim como mexeram no título, mexeram no texto, né, como um todo. Mas aí o resultado que a gente tem é um livro fiel ao original, completamente fiel, e em todo em português. Então, assim, para a gente ter editado isso, junto com a CEP, foi a união entre nós do Poço Cultural e a CEP, e com os direitos autorais da editora americana, que é Frost Publishing, que ela cedeu para a gente os direitos de publicar esse livro em português. Então o resultado ficou fiel e muito bem cuidado. Pernambuco Documenta pergunta a Igor Colares, design gráfico, pesquisador de história e editor de livros, quais foram os cuidados que ele tomou para editar e publicar este livro em português? Nosso objetivo foi fazer com que o leitor desse livro tivesse a mesma experiência que o leitor do original tinha. Essa aqui é a edição em português e ela é idêntica à edição em alemão, que é de 1931. Então a gente fez hoje, 2017, um livro que respeita a tipografia, o formato, o espaçamento, a diagramação. A gente respeitou tudo que o autor fez naquela época, porque o nosso objetivo era esse, fazer com que o leitor de hoje conseguisse reviver a experiência daquela época. Então, porque o texto é isso, o texto é um diário. O diário, ele tem data, tem hora, ele é muito específico. Então a gente não queria fazer uma edição moderna, diferente. Aqui o objetivo não é inovar, é ao contrário, aqui o objetivo é manter as características originais. Porque a gente quer que o leitor de hoje reviva aquela experiência. Então a gente respeitou tudo. Aí tem alguns detalhes, por exemplo, como o tipo de papel, que na fotografia é um papel e no texto é outra.
coisas que dão mais trabalho para ser produzido, mas a gente preferiu fazer assim. Aí teve o apoio da CEP, né, que foi quem imprimiu o livro e se dispôs a ter esse esforço maior e ter o resultado que a gente queria. Pernambuco Documenta pergunta a Igor Colares, editor de livros, pesquisador histórico e design gráfico, qual foi sua sensação e sentimentos ao ler pela primeira vez esse livro sobre a viagem de Zeppelin a Pernambuco? O livro com o dirigível gráfico Zeppelin para Pernambuco, ele traz muita informação interessante que é da década de 30. Como o autor ele é detalhista, ele conversa muito com as pessoas, ele é observador, ele traz isso. Então quem está lendo se aproxima muito de como foi o cotidiano daquela pessoa. Por exemplo, ele conversa com um cientista que já tinha feito mais de 300 voos no Zeppelin, que é para estudar os ventos, estudar a atmosfera. Então, quer dizer, ele conversa um pouco com o camarada e ele vê e já consegue sentir. Ali eram os primórdios da aviação mundial. Tipo, o pessoal estava começando a aprender o que é voar. É o tipo de conversa que acontece no desenvolvimento das coisas. Inclusive, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns pilotos, com o pessoal que é da aviação. E para eles, esse é o tipo de coisa que chama muita atenção, saber como era no começo, né? Hoje em dia já tem GPS, computador de bordo, tudo muito bem resolvido assim, tecnologicamente, mas naquela época não, eram os pioneiros, né? Então, era um desafio muito grande. Eu comparo até com como era, sei lá, 500 anos atrás, atravessar o Atlântico num navio, eles estavam atravessando o Atlântico num navio voador. Aí, quer dizer, esse tipo de aproximação que é muito maravilhosa. E aí o livro traz também outras questões, por exemplo, o gosto dele pelo café, a questão do fuso horário, que quando vem para cá ou volta, você vem da Europa para cá ou volta para lá, a hora tem que ser adiantada ou atrasada. Quer dizer, é esse tipo de noção que a galera não tinha antigamente, porque se você vinha de navio, você passava mais de 10 dias para fazer a travessia. E de Zeppelin não, era em 3 dias. Quer dizer, a noção de tempo começa a se transformar mais. O transporte ele vai tendo uma revolução gigantesca, assim. Então, ler esse livro traz essa experiência fascinante de conhecer aquele período e conhecer as transformações que estavam tendo. Pernambuco Documenta pergunta a Igor Colares quais passagens desse livro ele destacaria, sob o ponto de vista da curiosidade antropológica ou social, referente a Pernambuco. Bem, esse livro tem diversas partes interessantes, muitas curiosidades. Algumas que chamam mais atenção para mim é a questão, por exemplo, do nacionalismo, que ele cita numa parte em que, logo que o Zeppelin atravessa o Atlântico, a primeira terra que eles encontram é Fernando de Noronha. E aí ele comenta que um brasileiro fala exaltado, minha pátria, com orgulho, coisa e tal, e dá um discurso assim, dizendo que está feliz, que voltou para casa e tal. Aí eu acho interessante isso, mistura um pouco. Uma coisa é você voltar para sua casa e a outra é o sentimento de pátria. E aí você entende também que a questão da época, né, que em 31 tinha acabado de acabar a Primeira Guerra Mundial e estava começando a Segunda, quer dizer, um período entre guerras em que a nação era muito importante para as pessoas. Aí o tipo de sentimento que eu entendo como da época, mas para mim, especificamente, eu não faz eco, porque eu prefiro ver a população mundial como Jesus diz, que todo mundo é irmão. Eu preferia que não existisse pátria, que não existisse parede, nem muro, nem nada. Mas eu acho interessante que ele mostra isso. Inclusive, eu tive a oportunidade, num vídeo que eu fiz, de falar com um soldado americano que lutou no Iraque. E ficou evidente hoje, né? Assim, ele lutou em 2005, 2003, e que ele não tem nacionalismo. Que ele estava lutando no Iraque por causa do salário que ele recebia, que era muito mais alto do que se ele estivesse em qualquer outro lugar. Aí, quer dizer, assim, para mim, eu vejo isso como um resquício de um período. Essa é a impressão que eu tenho. Outra coisa interessante que eu achei é que ele se impressiona com o barulho do Recife. Às 5 da manhã começa a buzina, começa gritaria, vendedor de jornal. Aí eu fico sem saber, assim,
Eu não sei se ele achava que aqui era uma cidadezinha muito pequena, mas tinha bondinho, já tinha carro. Quer dizer, talvez tenha sido isso, um choque da expectativa dele com a cidade. Aí eu também acho interessante porque a forma que ele fala detalhada, você se sente, você ouve o barulho, sabe, que ele descreve. Outro ponto que eu destacaria era uma frase que ele fala, que ele diz assim, que apesar de ter muitos mestiços, Recife é uma cidade ordeira, organizada, as pessoas eram bem vestidas e tudo mais. E aí, mesmo que ele passa de uma forma discreta a ideologia dele de achar que mestiço é pior do que branco, pior, enfim. Aí ele já passa um pouco, né, do sentimento dele. E aí, mais uma vez, a gente como editor, a gente não poderia mexer, porque aquela é a expressão dele. A gente faz uma nota dizendo, a gente não concorda com isso, mas foi isso que ele falou. E aí também chamou isso bastante atenção, né? Tem diversas partes. Tem a questão do... Eles pegam um macaco, provavelmente um saguim, e levam pra lá. Só que aí no caminho o saguim morre de frio. Enfim, tem umas coisas assim que... você vê, né, como... Era uma coisa experimental, assim, né? Tipo, eles viram uma coisa que não era normal na terra deles e pega, leva, sabe? Enfim, aí é um retrato muito fiel daquela época. Pernambuco Documenta quer destacar que respeita a opinião pessoal dos seus entrevistados. Não necessariamente concorda ou discorda, mas respeita a opinião. Pernambuco Documenta pergunta a Igor Colares qual o motivo, a motivação do prefácio e pós-fácio do livro e quem foram os apoiadores para o resgate dessa obra importante para a história do Zeppelin em Pernambuco. Então, como esse livro é a primeira versão em português, a gente precisou de um prefácio para explicar como foi esse livro, explicar como é que ele chegou para a gente, como ele chegou em português. Então ele foi publicado graças a uma parceria entre o Poço Cultural e a CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, e juntas essas editoras trouxeram esse livro para o nosso idioma, para o português. E houve uma cessão de direitos da editora americana, que é Frost Publishing. Na parte final do livro, a gente também sentiu a necessidade de colocar um pós-fácil, porque a gente quis mostrar um pouco da transformação que a cidade teve nesses mais de 80 anos. Então, o que é que a gente fez? A gente tirou 3 fotos, pelo menos, comparativas. A gente tem 2 em Recife e 1 em Olinda. Então, eu fui para o mesmo lugar que Karl Brewer foi e fotografei a vista da cidade. Então, é bem evidente assim, a transformação que houve. Do Hotel Central, que foi o lugar onde ele ficou hospedado, era possível ver o Zeppelin. O Zeppelin fica no bairro do Jiquiá, que é perto de São Martim. O Hotel Central fica na Boa Vista. É uma distância muito grande e que hoje não é mais possível ver. Mesmo que tivesse um Zeppelin lá atracado, a gente ia ver uma cortina de prédios. Então a gente sentiu a necessidade de mostrar essa transformação da cidade. Eu gostaria até de agradecer às pessoas do Hotel Central que me receberam muito bem, abriram as portas, foram bem receptivos. E eu achei muito interessante ver, poder pisar no mesmo lugar que o autor foi há tanto tempo atrás, numa cidade completamente diferente da nossa. Em Olinda é interessante que, como é um sítio histórico, ele não teve tanta transformação. Então a foto comparativa de Olinda você pode ver que não teve nenhuma mudança radical. Mas as outras 2 fotos do Recife é bem interessante fazer esse paralelo histórico. Pernambuco Documenta volta com o segundo bloco da entrevista documentário com o historiador e designer Igor Colares. Igor, além desse livro da viagem do Zeppelin a Pernambuco, você publicou alguma outra coisa, algum outro livro, alguma outra obra? Além do Diário de Karl Brewer, nós também lançamos, agora em 2017, o livro No Céu do Rio, que é um registro histórico do Zeppelin no Rio de Janeiro. E o lançamento que nós fizemos no Museu da Cidade do Recife, ele era dividido em 2 partes. Um lado era o Zeppelin em Pernambuco e o outro o Zeppelin no Rio de Janeiro.
Então os visitantes, eles viam fotografias nas duas cidades, né, no Recife e no Rio, e no centro tinha um material do acervo Jobson Figueiredo. A história desse livro do Rio de Janeiro é interessante porque nós lançamos ele primeiro no ano passado, 2016, a convite do Coronel Pedra, que é da base militar do Rio de Janeiro. O que ocorreu foi que, em novembro do ano passado, o hangar do Zeppelin completou 80 anos. Então foi feita uma solenidade e um aniversário do hangar. Então, para isso, o pessoal do Rio entrou em contato aqui com o Posto Cultural. O Coronel Pedra falou diretamente com o Jobson Figueiredo e nós nos organizamos para preparar essa publicação. E o que eles comentaram é que a história do hangar estava muito dispersa. E o que a gente fez foi juntar informação com conteúdo do acervo, com publicações da época, cartões postais, enfim, a gente juntou uma grande documentação e produziu esse livro. Como a comunidade alemã tem muito interesse nesse assunto, nós também colocamos esse livro, ele também está em alemão. E aí, para completar, nós também colocamos em inglês, porque é a comunicação para o turista. Não importa de onde, o turista vai falar inglês. Então o livro, ele está em português, alemão e inglês. Esse livro, ele é assinado por mim, Igor Colares, por Jobson Figueiredo e Elton Cesário. Cada um dos autores abordou um aspecto específico da história do Zeppelin por lá. A minha parte, especificamente, foi a questão do uso da imagem. E, além de ter escrito esse capítulo, eu também fiz a diagramação do livro. Então, eu fiz o tratamento de imagens, a disposição, enfim, eu que coordenei a parte gráfica. O lançamento lá no Rio de Janeiro, ele contou com várias outras coisas. Ele contou, além do lançamento do nosso livro, ele também teve exposição fotográfica, também teve exposição de parte do acervo de Jobson Figueiredo. Agora uma exposição diferente da que veio para Recife. Foram alguns elementos estavam presentes, mas nem todos. A gente fez uma seleção diferenciada para cada cidade. E lá também teve orquestra, também teve discurso, teve apresentação histórica. Quer dizer, aí uma coisa interessante para a gente aqui do ateliê, do Posto Cultural, é que ter ido para o Rio de Janeiro, a gente foi presenciar, foi viver o lugar que está vivo até hoje. Lá no Rio de Janeiro existia também uma torre e um hangar. A torre de atracação de lá não existe mais, só que o hangar se manteve. E ele se manteve porque a aeronáutica continuou usando ele. Quer dizer, depois que os alemães pararam de usar, e aí teve a Segunda Guerra, e aí o Brasil se uniu com os Estados Unidos, os americanos também trouxeram blimps, dirigíveis norte-americanos. Então, a vida do hangar se manteve lá justamente porque continuou o uso. Então a gente teve a oportunidade, né, de falar com os comandantes, falar com as pessoas e entender um pouco do presente desse hangar. A gente vinha estudando, tinha fotos antigas da parte interna, da parte externa, foto dele sendo construído. E aí foi interessante ir para lá, para o Rio, justamente para isso, para a gente juntar um pouco da história do passado com a história do presente do hangar, que ele é muito forte e ainda existem muitos projetos para o futuro. Igor Colares, nesse livro, No Céu do Rio, tem um capítulo que você escreveu. Pode nos falar sobre ele? O nome do meu capítulo nesse livro é O Poder da Imagem. E nele eu abordo um pouco a questão do poder de imagem que o Zeppelin tinha. Como ele era uma coisa fascinante, monumental, ele sempre causava uma boa impressão onde ele passava. As pessoas na rua paravam para olhar o Zeppelin. O Zeppelin também não ficava numa altura muito alta. Ou seja, quem estava a bordo do Zeppelin comenta que conseguia até ver a expressão das pessoas na rua. É diferente de um avião, por exemplo, que no avião a escala é completamente diferente. O Zeppelin ele ficava numa altura muito mais visível. E ele era muito maior também do que qualquer avião. Então, o Zeppelin ele tinha uma força onde ele chegava de chamar a atenção. O que ocorre?
E na época também ele era muito documentado, muitas pessoas tiravam fotos, faziam ilustrações, ele era um tipo de assunto que era muito forte nos anos 30. Então aí no capítulo eu comento sobre o cartaz, que é um cartaz de propaganda do voo do Zeppelin da Alemanha para o Recife e depois para o Rio de Janeiro. Que quem fez foi um designer alemão chamado Ottomar Anton, e ele fez muita propaganda na época, ele fez muito cartaz na época, ele trabalhava em litogravura, tinha um trabalho excepcional. Então, esse designer, ele é dono de um estilo muito próprio. As artes dele chamam muita atenção e você é muito reconhecível, assim, ele marcou época. Ele foi um cara que foi um expoente assim, da época dele. Aí o que ocorre é o seguinte, que desse cartaz que ele fez para o Zeppelin, a gente conseguiu identificar qual foi a fotografia que ele usou como referência visual. Que é uma imagem, uma boa fotografia do Zeppelin, que ele usou para ilustrar o cartaz dele. Aí então, o que nós temos também, e aí a gente tem aqui no acervo de Jobson Figueiredo, são alguns cartões postais que são originais. São cartões postais da década de 30 no Rio de Janeiro. O que ocorre é que o pessoal na época pegou essa fotografia que ele usou como referência visual e recortou e colou em cima de passagens no Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem é uma autêntica falsificação. As pessoas na época compravam esse cartão postal acreditando que aquela imagem era verdadeira. Então, o Zeppelin de fato passou no Rio de Janeiro e de fato foi muito fotografado. Mas o pessoal que vendia cartão postal pegou uma foto boa da Avenida Rio Branco ou uma foto boa do Pão de Açúcar e juntou, fez uma manipulação fotográfica e deixou o Zeppelin maior, assim até a perspectiva não está correta. Então um olhar desatento pode nem imaginar, pode nem perceber que é uma montagem. Mas aí a gente coloca isso, apresenta esse exemplo específico e isso não é uma coisa rara. A gente também cita outro exemplo que saiu na revista Ilustração Brasileira, em junho de 1930. E a gente dá um close e mostra que também foi feito um recorte e colocado, incluído um Zeppelin na paisagem. Quando você começa a pesquisar, você vê que isso era uma coisa até comum, fazer montagem com Zeppelin. A gente cita também a pesquisadora Nádia, que ela comenta numa foto famosa da passagem de Zeppelin em Pelotas, que ele nunca passou lá. Aí foi um caso diferente. Ele nem tinha passado e o pessoal criou uma imagem para poder também vender, dizer que ele passou, enfim, para valorizar Pelotas. No caso do Rio de Janeiro é diferente. Ele passou no Rio, mas não daquela forma. Então é isso. Esse capítulo aborda um pouco disso, né, do uso da imagem do Zeppelin e traz as fotografias, né? Assim, é muito interessante para o pessoal curiosos, professores ou ilustradores, designers. No meu caso, você vê esse tipo de coisa e você imaginar fazer isso há 80 anos atrás. Porque assim, quem trabalha com isso, trabalha com Photoshop, é muito fácil. Hoje qualquer leigo consegue manipular uma fotografia. A digitalização das imagens e também o excesso de imagem. Hoje todo mundo é imagético, você tem Facebook, você tem celular, todo mundo anda com a câmera. Quer dizer, né, há um tempo atrás o celular só ligava, hoje em dia o que menos fazem é ligar com o celular. Então, e você imaginar que isso 80 anos atrás era completamente diferente, as câmeras fotográficas não eram tão populares. É uma realidade completamente diferente, mas você vê que a intenção é a mesma, assim, né? É o pessoal fazer uma adaptação para poder vender cartão postal, ou vender revista, ou vender pôster, enfim, vender imagem. Igor Colares, esses 2 livros que você editou sobre o Zeppelin, onde se pode conseguir adquiri-los? Bem, para adquirir esses livros, você pode, aqui no Recife, ir ao Museu da Cidade do Recife, e lá você tem esses e outros livros para comprar, ou em qualquer parte do Brasil você pode acessar o nosso site. Na loja do site tem esses livros do Zeppelin, outros livros do Zeppelin, tem coisas históricas, enfim, tem diversos outros materiais que é o que a gente vem publicando nas pesquisas que a gente vem fazendo.
e o site é www.jobsonfigueiredo.com. Aí você vai na aba de loja e aí tem várias formas de pagamento também, entrega em sua casa, é a melhor opção. Pernambuco Documenta agradece a Igor Colares a gentileza e o privilégio de nos conceder essa entrevista, depoimento ou entrevista documentário sobre o livro com o dirigível Graf Zeppelin para Pernambuco. Nós agradecemos, como já dissemos, a sua gentileza e esperamos contar com outras entrevistas dele quando ele lançar novos livros e realizar novas pesquisas históricas. Igor Colares, muito obrigado.